Então, pessoal, aqui na aula 10 a gente vai estar trabalhando com as funções de grupo em SQL, certo? As principais funções de agrupamento são essas aqui. Por exemplo, o count. O count ele retorna o número de linhas afetado pelo comando. Então, posso, por exemplo, dar um select count asterisco from autor. Então, com isso, eu retorno a quantidade de autores, certo? O sum, ele retorna o somatório do valor das colunas especificadas. Então, por exemplo, eu posso dar um select sum em cima do preço do CD, do valor do CD. Então, vou ter o somatório dos valores do CD. Se eu tivesse uma tabela de vendas, eu poderia dar um sum para ver a quantidade de vendas e o sum para verificar o valor total das minhas vendas. O AVG de average retorna a média aritmética das colunas que eu estou trabalhando. O min retorna o menor valor da coluna que eu estou consultando, certo? Daquele grupo de linhas que eu estou retornando na minha query. O max retorna o máximo. O stddev retorna o desvio padrão da coluna e o variance retorna a variância dessa coluna, certo? Então são funções bem simples, essas aqui. Eu vou abrir logo aqui o meu PSQL, tá? Vou me logar aqui, Postgres. Opa, deve ter digitado a senha errada. Certo? Vou dar um Ctrl+C gravadora para me conectar à base gravadora. E agora eu vou executar alguma dessas queries. Por exemplo, ele dá aqui um select count, ele dá um select count gravadora. Então, vou dar aqui um select count from gravadora. Com isso, eu vou retornar a quantidade de gravadoras que eu tenho, certo? Então, o count ele retorna o número de linhas que atende um determinado critério, uma determinada condição, onde a gente pode utilizar um asterisco entre parênteses, para indicar que a gente quer saber a quantidade de linhas, independente de haver linhas com valor nulo ou não. Tá? Então, não estou verificando se naquela linha tem elementos inválidos, elementos com valor nulo. Eu simplesmente vou retornar a quantidade de registros, ok? Então aqui, ó, eu dei o select count gravadora, agora eu vou dar um select count na coluna endereço, from gravadora. Dessa forma, eu só retornei 2. Se eu der um select asterisco from gravadora, o que é que eu percebo? Que em gravadora eu tenho 4 gravadoras, 4 registros, certo? Mas se eu der um select nome gravadora, endereço from gravadora, só para simplificar, eu vou ver que somente 2 delas eu tenho o endereço cadastrado. Tá? Outras 2, o endereço é null. Tá? Então, por isso, quando eu dei o select count endereço, eu tive um resultado diferente do count asterisco. O count asterisco me retornou o total de registros da gravadora, enquanto o count endereço retornou o total de registros com o endereço, tá? Que tem valores válidos, diferente de null, certo? Eu poderia fazer essa última query assim, ó, select count asterisco from gravadora where endereço is not null. Se eu fizer isso aqui, eu também vou retornar apenas 2 registros, já que eu estou contando todos os registros cujo endereço é diferente de null. Então, seria a mesma coisa de eu executar o comando select count endereço from gravadora, certo? Aqui no outro exemplo, ele dá um select count asterisco from música autor. Executando aqui, ó, eu tenho 140
registros, tá? Vou dar aqui só um select count, select asterisco, from música autor, limite 10. Só para a gente ver aqui o resultado, tá? Então aqui é a tabela que ele associa um código da música a um determinado autor, porque uma música pode ter sido composta por vários autores, né? Da mesma forma que um autor pode compor várias músicas. Então aqui é a quebra do relacionamento muitos para muitos, a tabela intermediária. Depois ele dá aqui um select count, dentro ele dá um distinct, ó, distinct código música, from música autor, tá? Então com essa query aqui eu retornei apenas 86. Por quê? Porque eu estou dando um distinct em código música. Então vou ver que eu só tenho 86 músicas diferentes, tá? Só tenho 86 músicas diferentes. Então tenho algumas músicas que tiveram mais de um autor, certo? Ao todo eu tenho 86 músicas, sendo que eu tenho 140 registros. Então isso porque tem músicas que foram compostas por mais de um autor. O select sum e o AVG, tá? Então poderia, por exemplo, dar um select sum em preço venda from CD, tá? Então aqui eu tenho um somatório de preço de venda do CD. Se eu olhar aqui, from CD, eu tenho aqui, ele fez o somatório aqui do preço de venda, certo? Se eu quiser supor quanto é que seria o preço de venda com aumento de 20%, então daria esse total aí vezes 1,2, tá? Então seria, no caso aqui, 99, tá? O AVG, ele retorna a média aritmética, tá? Então aqui eu retornei o somatório dos preços de venda, aqui eu tenho eles, e supondo que eu queira saber o preço médio de cada CD, dos meus CDs. Então, meu preço de venda, AVG from CD, tá? Então, quando eu uso o AVG e o SUM, eu tenho que especificar a coluna que eu quero estar trabalhando. Eu quero que minha função aplique. Já quando eu utilizo o count, não necessariamente eu preciso especificar a coluna. Eu posso utilizar aqui o asterisco, que é meu caractere coringa, que ele vai simplesmente levar em consideração todos os registros, independente de uma coluna específica ou não, tá? Então, quando eu der aqui o select AVG, preço de venda, from CD, ele me deu que o retorno é em média 11,78 e ele deu esses caracteres quebrados, tá? Mais na frente, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o cast para mostrar somente duas casas decimais, já que aqui eu estou trabalhando com valores monetários. Eu não tenho toda essa precisão em valores monetários. São apenas duas casas decimais, tá? Da mesma forma, meu select min, preço venda, retorna o quê? Vai retornar o menor preço de venda. Como a gente consultou aqui, ó, a gente viu que é 9, né? E o select max, na coluna preço de venda, também retorna o quê? Ele vai retornar aqui o 15, né? Retornou aqui o 15, ó, que é o preço de venda mais alto que eu tenho, tá? O min e o max não necessariamente eles se aplicam somente a valores numéricos, tá? Eu posso aplicar o min, por exemplo, em data. Então aqui, se eu aplicar min data de lançamento, eu vou pegar a data do CD mais antigo. Então select min data lançamento from CD, eu vou estar retornando aqui o CD mais antigo. Eu vou até conferir aqui, ó, select, acho que é nome CD, data lançamento, from CD. Eu vou retornar só essas duas colunas, porque quando eu retorno tudo, como meu console aqui está mais estreito, né, aí tem a quebra de linha. Então, de fato, a data de venda mais antiga, ó, se a gente for olhar, é o ano de 1989, que é esse aqui, ó. 1/5 de 1989, que foi o que ele retornou. Da mesma forma, eu posso aplicar select max
data de lançamento, que aqui é para ele retornar essa de 2001, ó. 2001 05 01. 1/5/2001, tá? Select min nome CD. Aqui no caso, quando eu aplicar em caractere alfanumérico nas strings, né? No caso vai ser em ordem alfabética. Min nome CD, a força que nunca seca. Se eu aplicar max, ele vai pegar perfil, tá? Vou só dar uma conferida, nome CD, from CD. De fato, a força que nunca seca é o primeiro, tá? E o perfil é o último. Eu poderia até fazer assim, né? Select, nome CD, from CD, order by, nome CD, certo? Aqui eu vejo quem é o primeiro e eu vejo quem é o último, já que eu já agrupei em ordem alfabética. Poderia até colocar o ASCII, que é o padrão, né? Só para dizer que é em ordem ascendente. E caso eu quisesse o oposto, em ordem decrescente, eu botaria o DESC, que é em ordem descendente, tá? Então, também são funções bem simples, né, pessoal? Tem o STD-DEV, que é o Standard Deviation, que é o desvio padrão. Então, STD-DEV do preço de venda, from CD. Aqui o desvio padrão é em torno de 2,21. Acaba sendo o desvio padrão pegando todos os CDs. E a variância vai ser 4,90. É a variância média entre os meus CDs, ok? Aí aqui, ó, já tem as conversões de tipos, que eu mencionei que eu ia falar para vocês hoje. Eu tenho aqui a função cache, que permite a conversão entre tipos de dados, tá? Então, vou dar um cache dado de origem como tipo de dado de destino. Então, posso aqui limitar o número de casas decimais, ó. Estou dando select cache AVG preço venda, ou seja, eu estou pegando a média do preço de venda, certo? AVG preço de venda, aqui, as decimal 10,2, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu der aqui um select AVG preço de venda, como a gente já fez anteriormente, from CD, eu vou ver que ele vai retornar aqui um valor que não é numérico, tá? E ele retornou inclusive aqui com o nome AVG, tá? Eu vou chamar aqui de média. Eu posso botar as média, que é meu alias, meu apelido, o nome da minha coluna, ou simplesmente posso chamá-lo de média, tá? Tanto faz aqui eu usar uma forma ou outra, tá? Geralmente eu uso as para deixar mais explícito, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cache nesse AVG preço de venda, onde a gente vai converter esse dado de origem, que é esse dado aqui, ó, a gente vai dizer que a gente quer como um decimal, as decimal 10,2, tá? Fecho o parênteses aqui do meu cache, porque esse primeiro parênteses é o fechamento do meu cache, tá? Então, aqui eu retornei que agora, ó, a média é 11,79. E aqui ele já fez o arredondamento para a gente, ó. Já que o valor era 57, né, 785, ele já arredondou aqui para ficar 11,79, tá? A gente pode converter, por exemplo, um caractere alfanumérico para data. Então, por exemplo, ó, select cache 2000 0101 seria 1º de janeiro de 2000 as date, tá? Como aqui eu não estou retornando de nenhuma tabela, eu não preciso colocar nada na minha cláusula from. Então, simplesmente retornei um date com esse formato, tá? E eu também posso converter um datetime para data. Se eu der aqui um select now, o que é que o select now me retorna? Ele retorna a data e a hora atual com a precisão de milissegundos e com o GMT, né, que é o fuso horário aqui no caso. Então, eu posso dar aqui um select cache
na minha função now, e eu quero retornar isso somente o meu date, somente a minha data. Então, retornou aqui somente o meu date, tá? Então, é uma função muito simples, o cache, mas muito útil, onde eu converto um dado de origem para um dado de destino, ok? Agrupando resultados. Aqui chega uma parte importante, né? O SQL ele permite agrupar os registros com base em valores das minhas colunas. Para isso, utiliza-se a cláusula group by, tá? Então, geralmente, isso aqui é uma função que a gente acaba usando com uma certa frequência. O group by, ele deve vir antes do order by e depois do where, se houver, né? Então, eu teria primeiro o group by, ele deve vir antes do order by, depois eu teria o order by, tá? Depois eu teria meu order by. Eu primeiro agrupo, depois eu ordeno, tá? Mas tudo isso, meu where, ele vem antes. Então, primeiro eu faço o filtro, agrupo e depois ordeno, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona isso na prática, ok? Então, aqui, ó, select asterisco from, tabela. Aqui eu estou agrupando por uma determinada coluna, certo? Aqui no exemplo, ó, determinar a quantidade de músicas em cada CD. Então, como é que eu faço isso? Select, código CD, certo? Count, eu vou contar a quantidade de músicas. From, faixa. Se eu olhar aqui, ó, só para a gente relembrar, a tabela faixa, vou pegar só os 10 primeiros resultados. Select asterisco from faixa, perdão. Limite 10. Estou retornando somente os 10. Então, aqui na tabela faixa eu tenho o código da música, eu tenho o código do CD em que aquela música está, certo? E eu tenho o número da faixa onde aquela música está em um determinado CD, certo? Então, o que é que ele quer fazer aqui, ó? Ele quer pegar o código do CD e contabilizar a quantidade de músicas, dar um count que eu tenho em cada CD. Então, eu pego o código do CD, eu contabilizo a quantidade de músicas, certo? From faixa. Se eu mandar executar aqui, primeiro ele vai dar um erro. Ele vai dizer que código CD deverá aparecer na cláusula group by, certo? Ou ser usado em uma função de agregação. Então, aqui eu tenho que colocar meu group by. Group by código CD. Certo? Então, eu estou dizendo aqui, no código CD 7 eu tenho 11 músicas, no código CD 1 eu tenho 16 músicas, no CD 5 eu tenho 13 músicas, no 4 eu tenho 14, 2, 14, e no 6, 10 e no 3, 10. Então, pessoal, isso aqui tem que ter muito cuidado, ó, porque a gente estava vendo que eu posso dar um count para contar os valores que eu tenho num determinado registro. Então, aqui, ó, eu posso dar um select count from faixa. Aqui eu vou ver a quantidade de registros que eu tenho na faixa, certo? Mas o que a gente está querendo é que ele conte, ele dê esse count por CD. Então, estou dizendo que eu quero que ele contabilize agrupado por CD. Então, cada grupo de CD ele vai contar de uma forma independente. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Quer dizer, eu estou fazendo isso. Código CD, count from faixa. Aí eu quero dizer que eu quero contabilizar esse count pelo código de CD. Opa, faltou o group by, né? Group by, código CD. É isso que eu estou fazendo. Seria similar eu fazer isso aqui, ó. Select, código CD. Não, vou botar assim, ó. Select, count from CD, where código CD é igual a 1. Então, código CD igual a 1,
from CD não, perdão, from faixa, né? From faixa. Então, código CD igual a 1, eu tenho 16. Se eu quiser o código CD igual a 2, eu tenho 14. Ó. Código CD 2, eu tenho 14. Código CD 3, eu tenho quantas músicas? Eu tenho 10 músicas, certo? Então, aquele agrupamento, ele está permitindo, é como se ele estivesse unindo todas essas queries aqui. Eu estou contando quantos códigos, quantas faixas tem no CD1, estou contando quantas faixas tem no CD2, estou contando quantas faixas tem no CD3. Mas eu consigo fazer isso em uma única query, já que eu estou agrupando essa minha faixa pelo meu código do CD. Tá? Então, é uma forma bem inteligente de eu fazer essa query. Isso aqui, esse group by, ele acaba nos poupando muitas vezes de fazer muitas queries. Que se não tivesse, no caso aqui a gente teria que fazer todas essas queries para unir, tá? Aí tem outra cláusula aqui que a gente vai falar, que é o having. Então, supondo que a gente queira saber o total de autores agrupado por código de música, da tabela música-autor, e que a quantidade seja menor que 15. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ó? Eu vou só executar essa query, select, código música, eu quero agrupar, queremos saber o total de autores agrupado por código de música. Então, código música, count, tá? From música autor, where código música seja menor que 15, certo? Group by código música. Se eu mandar retornar essa query, aqui eu estou dizendo que o código da música 4 tem 2 autores, a música 14 tem 3 autores, a música 3 tem 3 autores, a música 13 tem 3 autores também, certo? Então, estou contabilizando quantos autores trabalharam em determinada música, ok? A música 7, no caso, tem um autor. Aqui a gente colocou esse filtro, o where código música menor que 15, para não trazer todos, certo? Trazer só até o 15, só para organizar. Mas, basicamente, eu estou pegando o código da música, contabilizando o total desse código de música agrupado pelo código de música. Então, estou fazendo exatamente de forma similar ao que a gente fez lá em cima. Tá? Então, uma outra forma de fazer isso é usando a cláusula having, certo? Observem que aqui eu usei where, depois eu usei o group by. Aqui não, eu estou usando o group by, depois do group by eu estou usando a cláusula having. Tá? Então, vou executar essa query, select, código música, basicamente a mesma coisa, né? Count, from música autor, mas aqui, ao invés de eu dar o where, eu estou dando no group by código música, having, código música menor que 15. Certo? Então, basicamente, eu tive o mesmo resultado anterior, tá? Se você olhar a parte select é igual, a parte from é igual, a parte group by é igual. A diferença aqui é que eu coloquei o where, código música menor que 15, antes do group by, e aqui eu coloquei o having, código música menor que 15, a mesma restrição, mas o having vem depois do group by. Aí vem aquela pergunta, né? Qual a diferença do where e do have, né? Qual a diferença entre os dois? O where, né, seria onde, traduzindo ao pé da letra, né? Select de onde uma determinada condição. O have seria o tendo, né? Select from, selecione de, agrupando, tendo a seguinte condição, certo? Então, qual seria a diferença? Em alguns casos, eles vão produzir o mesmo resultado, como foi aqui, mas nem sempre é isso que acontece, certo? Basicamente, existe uma regrinha, né? Ao utilizar o where, as linhas são filtradas antes do agrupamento. Ó. Se eu olhar,
eu filtro, depois agrupo. O where vem antes do group by. Já o having, as linhas são filtradas depois do agrupamento. Então, primeiro eu agrupo, depois eu aplico o meu filtro, certo? Aí a pergunta, como é que isso vai afetar meu resultado, né? Em que cenário? Vamos fazer aqui, executar essas duas queries, tá? A primeira, ó, basicamente é a mesma coisa. Select código música count, tá? From música autor, where código música maior que 15, tá? Group by código música. Então eu quero contabilizar a quantidade de autores de um determinado código de música, já que eu estou agrupando pelo código de música, certo? Mas aí depois ele dá um having, ó, having, código, perdão, eu executei errado aqui, né? Vou só mandar parar aqui, porque na verdade aqui era onde o código da música fosse maior que 15, né? Então seria select código música, count. Eu vou colocar logo música autor aqui. Música autor, que é a tabela que eu estou pesquisando, já que aqui nos dois essa primeira linha é igual. Where código música maior que 15. Certo? Então, vou filtrar somente onde o código da música seja maior que 15. Vou agrupar pelo código da música. Certo? Então, primeiro eu filtrei, o código da música tem que ser maior que 15. Depois, eu faço o agrupamento. Aí, eu estou dando aqui um having, código música, tendo que ser menor que 15. Se eu mandar executar aqui, ele não vai retornar nada, o que é lógico, né? Antes de agrupar, eu disse que eu queria somente as músicas cujo código fosse maior que 15. Depois que eu agrupei, é como se eu estivesse aplicando outro filtro. Eu estou dizendo, ó, eu quero que exiba o que tem o código de música menor que 15. Então, acaba que eu não tenho interseção entre esses códigos de música, né? São dois conjuntos distintos. Eu vou executar aqui a segunda query, tá? Where código de música. Agora ele está dando menor que 15. Tá? Então eu estou dizendo que eu só quero o que código de música seja menor que 15. Vou agrupar pelo código de música e tendo o código de música, no caso, maior que 10. Tá? Então aqui, ó, se eu observar, eu filtrei anteriormente que eu queria somente o que o código de música fosse menor que 15, tá? Mas depois que eu agrupei, eu disse que eu quero exibir somente o que o código de música seja maior que 10, certo? Então aqui eu acabei filtrando as linhas do meu resultado. Tem até a observação aqui, ó. O having só pode utilizar as colunas do group by para filtrar linhas, certo? No where, isso não faz diferença. Então, o have ele pode utilizar as colunas do group by para filtrar as linhas que eu vou exibir. No where, isso não faz diferença, já que no where eu ainda não apliquei a minha cláusula group by, tá? Aí aqui tem mais alguns exemplos, ó. Nunca deve se utilizar a cláusula where, na cláusula where, uma função de grupo para filtrar os grupos. Por exemplo, eu estou dando select código gravadora, AVG preço de venda, from CD, onde a média do preço de venda seja maior que 12, certo? Group by código gravadora. Eu não posso usar esse AVG aqui dentro da minha cláusula where. Não posso usar AVG, não posso usar o min, não posso usar o max, não posso usar o stddev. Eu não posso usar essas funções de grupo aqui dentro da minha cláusula where. É possível utilizar
na cláusula have em funções de grupo. Já na cláusula have eu consigo. Ó. Então aqui eu posso dar um select, código gravadora, AVG, preço de venda, from CD, agrupando por código gravadora. Tendo, ou seja, depois que eu agrupei tudo isso aqui, eu estou dizendo que eu quero exibir somente o que tem o preço de venda médio superior a 12. Ok? Então, eu vou executar essa query aqui, ó. Select, código, gravadora, AVG, preço venda, from CD, group by código gravadora, having, AVG, preço venda, superior a 12. Tá? Então aqui, somente a gravadora 1 tem um preço de venda, no caso aqui, tendo a média do preço de venda superior a 12. Tá? Que no caso aqui deu 15. Ok? E por fim, pessoal, a gente tem uns exercícios aí para vocês fazerem e apresentar como atividade semanal. E é isso. Até a próxima.